professor Gastão, aos colegas da turma, do curso de pós em rede. Essa aqui é uma apresentação em cima do livro de Educação à Distância, produzido pela FMT, um livro didático que está sendo aplicado pela disciplina de Introdução a Ensino à Distância, onde foi nos pedido para fazer um resumo, uma apresentação dos capítulos 1 e 2. Meu nome é Nilson Oliveira, sou aluno dessa pós. Então, começando aqui, a apostila nos traz no capítulo 1 sobre um breve panorama, né, sobre os conceitos, sobre as características da educação à distância, os seus marcos, os seus inícios históricos e a sua evolução, onde a gente vai tentar falar um pouquinho daquilo que nós conseguimos compreender. Então, no começo traz sobre os conceitos, né? Então, no caso, a educação à distância ela começou a ser construída através de pesquisas, na época de 70 e 80, onde se descobriu aí uma modalidade de ensino. Essa modalidade ela veio ao longo do tempo se melhorando, otimizando, né? E foi aí, no caso, aprimorando os seus conceitos, as suas definições do que seria um ensino à distância, né? Onde aí em 1996, através do autor Keegan, ele teve aí o seu conceito mais detalhado, é que onde ele pode afirmar dentre várias características, algumas que são necessárias para o conceito de ensino à distância, que são, a primeira delas, a separação física, então, entre o professor e o aluno, que é uma grande característica que diferencia aí do ensino presencial, onde hoje nós sabemos que é feito em um mesmo espaço físico, né? Então, o ensino à distância tem essa primeira característica diferente. A segunda seria a influência da organização educacional, que acaba diferenciando também da educação individual, ou seja, o aluno ele precisa aí ter uma programação do seu tempo, do seu planejamento, um cronograma dos seus dias aí para investir o tempo, por mais que não seja um curso ou uma modalidade de ensino presencial onde ele precisa estar em horários fixos. A educação à distância ela requer também, como dito pelo professor Gastão em algumas outras aulas, que é uma modalidade que também exige, se não igual, até mais, o esforço do aluno em horários que ele possa estar aí aprimorando seus conhecimentos e aprendendo do curso que ele está fazendo, né? Um terceiro item é a utilização de meios técnicos de comunicação, ou seja, assim como no ensino presencial, também a educação à distância tem essa característica muito forte e cada época que se passa com o avanço da tecnologia isso se torna mais provável e comum, né? A comunicação de mão dupla também, onde exige mais aí o diálogo do estudante, e quando você está no ensino presencial, tem-se por princípio e por prática talvez a comunicação mais do tutor, né? E o aluno mais ouvinte. E na modalidade ensino à distância isso já requer também a comunicação de mão dupla. Tanto é que nós estamos fazendo uma apresentação aqui como um dos requisitos e solicitações do professor Gastão. Talvez numa modalidade presencial com uma turma cheia isso já não seria possível, né? E como última aí a possibilidade de encontros ocasionais para estar tendo aquele feedback, aquele bate-papo informal ou não, que vem aí a somar com as demais características do ensino à distância. Dentro desse aspecto, nós aprendemos aí no curso e na apostila, perdão, que existem 3 gerações classificadas pela EAD como início, né? Sendo a primeira delas baseada através de impressos. Isso começou aí através de uma definição do autor Dumen, em 1967, junto com o Keegan em 96, onde o ensino à distância foi se formando através do processo de ensino-aprendizagem via impressos, via livros e também via correio, né, como a gente vai ver mais alguns exemplos lá na frente. Isso, então, esse acontecido, esse momento de 96 para frente, foi aí onde eles consideraram já o início de um tipo de EAD, né, um ensino à distância.
A segunda geração seria então quando grandes universidades começaram a ser criadas, né, universidades abertas na década de 70, promovendo aí cursos à distância através de rádio e televisão, né? Então já começa aí uma modalidade de ensino à distância através de tecnologias analógicas e de radiodifusão, podendo aí ter um alcance maior, né, de pessoas assistindo e sendo capacitadas simultaneamente. Essa definição aí, segundo Peters, em 71, foi onde ele classificou uma segunda geração do ensino à distância. A terceira geração vem aí a ser manifesta através do uso de computadores e a comunicação entre participantes, acontecendo simultaneamente por meio de videoconferência. Então, o autor Keegan, em 96, ele define como uma terceira geração EAD, quando a videoconferência começa a ser difundida, implantada, saindo aí, né, da era analógica e radiodifusão através de TV e rádio. Ele considera então uma terceira geração, um terceiro grande passo para o ensino à distância. Seguindo aí também, o autor Rodrigues, 2006, ele cita que graças à evolução aí da tecnologia de informação e comunicação, o avanço grandioso da internet, a capacidade de transmissão e processamento de dados, tudo isso fez também com que se pensasse que a modalidade de ensino à distância também tinha uma quarta e uma quinta geração, né? Sendo elas definidas como, no ano de 2000, com um grande aumento de capacidade de processamento dos computadores, o avanço das tecnologias, hardwares e, consequentemente, disponibilidade de bancos de dados para poder armazenar conteúdos, grandes bibliotecas eletrônicas, onde começa-se a dar um aporte muito gigante para as bibliotecas de impressas, né, que na época eram muito fortes e ainda é até hoje, foi classificado então como um momento entendido por uma quarta geração, ou seja, um novo avanço do ensino à distância a partir dessa época, né? E a quinta geração em 2002, onde foi se definido também, entendido que houve mais um avanço do ensino à distância através da modernidade da tecnologia, vindo aí de agentes inteligentes como equipamentos wireless, linhas de transmissão eficientes, né? E a organização melhor desses conteúdos. Talvez entre aí a questão dos clouds, né, que é a nuvem, enfim, uma quarta e uma quinta geração para o EAD. Então, pelo que o livro nos traz, a gente tem desde a primeira geração até a quinta geração. Algumas origens e evoluções também do ensino à distância é que tudo isso começou aí ser com maior força e maior fôlego a partir das primeiras décadas do século XX, né? Onde há várias universidades norte-americanas, dentre elas uma do estado de Iowa, não sei se eu falei certo, Iowa, eles começaram a fazer uma grande adesão à modalidade de ensino à distância e graças a essas grandes faculdades norte-americanas teve um grande fôlego, um grande impulso a partir do século XX. Né? Em 69 nós tivemos aí o estabelecimento da primeira universidade Open University, que foi onde eles difundiram de uma forma muito grandiosa, vamos dizer assim, né, a modalidade de ensino à distância por conta da oferta de cursos superiores, que na época não se tinham, né, cursos superiores. Então foi a primeira universidade aí, em 69, que estabeleceu, através de oferta de cursos superiores com produção de conteúdos muito bons e vários centros de atendimento em várias cidades. Então, nessa época também começou-se a ter uma grande abrangência de pessoas alcançadas, alunos alcançados de vários lugares do mundo, por ter essa grande característica do ensino à distância, né? Foi em 69 através dessa Open University. E após isso surgiram várias outras universidades seguindo os mesmos modelos. Era muito bem visto o sucesso e a grande evolução do ensino à distância, alcançando centenas de milhares de pessoas através dessa modalidade que não dependia de espaço físico.
Então aí a França, a Espanha e vários outros países de outros continentes começaram a difundir as suas universidades, transformando aí em megas universidades abertas, alcançando aí, segundo o livro, 100 mil estudantes à distância simultaneamente, né, segundo o autor Daniel, em 97. Aqui traz também um histórico, continuando, em 94 surgiu aí a Universidade Aberta de Catalunha, que foi considerada a mais importante universidade aberta criada depois da popularização da internet. A gente teve aí o grande avanço, né, dos nossos HTML da vida aí, www, sendo explorado intensivamente. Em 94, o EAD já difundido por essas outras universidades que nós acabamos de falar. Então estabeleceu-se aí a UOC, a Universidade Aberta de Catalunha, que foi considerada uma das maiores universidades abertas da história, né? Trazendo esse histórico para o Brasil, nós tivemos a primeira experiência em 1923, né, como uma experiência pioneira de EAD através de rádio, então ainda com a tecnologia analógica. Isso foi feito através da fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1939 criou-se aí também o Instituto Rádio Monitor e outras experiências como a MEB e o Projeto Minerva. Em 1941, 2 anos depois, nós tivemos a instalação do Instituto Universal Brasileiro, onde muitas pessoas conhecem aí o seu processo de ensino-aprendizagem através de telecursos, através da televisão, onde foi aí um marco, né, de início da mídia de imprensa aberta. Eu mesmo lembro vários telecursos que aconteciam às 5 horas da manhã, então foi aí a prospecção de além de usar o material impresso que era entregue para o aluno através de correio, foi começado então a usar também as mídias, no caso analógicas, por TV, né, como a gente vai ver mais na frente as classificações, mas através da grande importância do Instituto Universal Brasileiro, que ainda que sendo uma iniciativa privada, teve um grande marco aí de impulsionamento no Brasil sobre a modalidade de ensino à distância. Cursos superiores de EAD no Brasil, eles se iniciaram em 94, e a gente tem um grande exemplo aí do primeiro curso que foi oferecido dentro do Brasil, que foi a licenciatura de Educação Básica. E nós temos orgulho de saber, conhecer, eu mesmo particularmente não sabia, que foi feito pela UFMT. Né? Então foi a universidade pública aqui do nosso estado que ofereceu o primeiro curso aí, sendo a pioneira em EAD no Brasil, através do Núcleo de Educação à Distância, do próprio Instituto de Educação, né? Em 96 também teve um grande marco, onde foi feito aí através da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que a gente conhece como LDB, onde a legislação brasileira ela reconheceu para todos os níveis de ensino a modalidade de ensino à distância. Então ela contemplou aí através do seu artigo 80 a modalidade de educação à distância, então definindo e regulamentando, né, o reconhecimento como uma modalidade de ensino, sendo aí permitida no Brasil e sendo legalizada. E a partir disso teve a regulamentação pelo MEC, Ministério da Educação, através do Consórcio de Universidades Públicas Cariocas, pela Fundação Centro de Ciência e Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro, a CEDERJ, se aprimorando até a criação então da conhecida Universidade Aberta do Brasil, UAB, em 2006, que é de fato a universidade que hoje nos permite fazer esse curso através da IFMT e tantos outros polos, né? A grande Universidade Aberta do Brasil, que até onde eu tive conhecimento, se eu não estiver enganado, é a grande propulsora aí de todos os cursos via MEC que nós temos no Brasil hoje, é com certeza uma das principais instituições de ensino à distância do Brasil. Dentro desse cenário brasileiro ainda, nós destacamos a Universidade Aberta do Brasil, como eu acabei de dizer, sendo uma das principais e mais importantes do país, né? Ela representa a convergência de esforços dos participantes do Fórum dos Estatais pela Educação e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então aí é uma grande equipe, uma grande difusão que teve, onde a UAB está aí, vamos dizer assim, aportada, né? O principal objetivo da UAB é articular e integrar um sistema nacional de ensino superior na modalidade à distância. E
nós temos a experiência própria de estarmos fazendo o curso, entender que isso tem sim sido alcançado com êxito, né? Um outro fato sobre a UAB é que ela foi criada em 2005 e regulamentada em 2006 através do decreto 5.800. E foi o mesmo período aí também da LDB, né? Aqui nós trazemos um quadro que estava disponível, uma imagem lá no livro, onde a gente pode entender um pouquinho do funcionamento da EAD no Brasil e, na verdade, em qualquer lugar, né? Então, são instituições, que nós temos aí como exemplo essa instituição de ensino aqui 1, nós temos a instituição de ensino 2, nós temos a instituição de ensino 3. E essas instituições, elas são responsáveis, então, por oferecer cursos. Aqui nós temos exemplos fictícios, cursos AB, curso CD, cursos EFG. E através dessas instituições, elas podem propagar esse conhecimento para vários outros polos. Aqui o polo 2, um polo 3 de exemplo e o polo 1. Então, na verdade, uma instituição ela pode atender diversos polos em diversos locais do Brasil e do mundo, e esses polos podem, consequentemente, receber cursos tanto de uma instituição como de outra, e como de dezenas de outras, centenas de outras. Ou seja, a grande prova aí e o grande exemplo prático de que o ensino à distância hoje ele pode ser difundido através de um único canal, né? Uma equipe consideravelmente reduzida para atender um número consideravelmente alto de alunos simultâneos. Hoje, para você poder ter uma aula de educação presencial, você precisa disponibilizar de grandes ginásios, de grandes auditórios, para alcançar aí o máximo de alunos possível, sabendo que quanto mais alunos você coloca no mesmo espaço, menor a possibilidade de interação com cada um deles, né? E o ensino de distância ele vem aí totalmente contra essa forma na verdade, essa deficiência, né? Ele vem favorecendo um grande aporte de alunos simultâneos através de estruturas menores, equipes menores, né? Não desconsiderando, claro, as necessidades de estrutura de tecnologia, né? Ainda falando sobre o cenário brasileiro, então, com esse projeto, a educação superior se amplia e a formação do professor se torna a chave para a sua realização. EAD é um dos modalidades que mais atendem a formação de professores, profissionais da área de ensino, né? Então, professores, técnicos, profissionais que atuam no desenvolvimento da EAD, eles deverão estar continuamente investindo na melhoria do atendimento. Consequentemente, o resultado disso é o benefício para a própria sociedade, né? Como nós aqui, colegas do curso, somos a grande prova disso. Nós estamos sendo alcançados por uma especialização através do ensino à distância. Formação continuada, tanto na busca pelo saber, quanto na tomada de consciência do processo, do próprio fazer pedagógico, abre caminhos para novos horizontes. Agora falando sobre alguns marcos legais que nós tivemos aí dentro do histórico da educação à distância, ela fala que surgiu aí então através da lei, né, que nós já dissemos, a LDB, e em 71 foi reconhecida aí como uma modalidade também. Legislação brasileira sobre EAD, com foco na oferta de cursos superiores à distância, concretiza-se dentro da sanção que teve do decreto 5622 em 2005. Dentro desse decreto, houve aí o estabelecimento de vários requisitos básicos, né, para se credenciar uma instituição. O que a instituição hoje ela precisava ter ou precisa ter como requisitos básicos para ser credenciada dentro da lei, dentro do MEC, para ser reconhecida como de fato uma instituição preparada para oferecer ensino à distância. Então tem alguns itens aí que é a elaboração de um PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o projeto pedagógico para os cursos e programas, então aí entra toda a estrutura organizacional dos cursos, né, a garantia de corpo técnico, administrativo e qualificado, e nesse caso com certeza também voltado para o ensino à distância, né, um corpo docente com qualidades e qualificações exigidas na legislação em vigor e a descrição detalhada dos serviços de suporte e infra adequados à realização do projeto pedagógico. Ou seja, por mais que eu disse aí no slide anterior que o ensino à distância permite, com uma estrutura reduzida, atingir um número considerável de alunos simultâneos,
isso não desconsidera também a necessidade de estrutura, de infraestrutura, de suporte para que esses cursos sejam oferecidos, né? Então, esses são alguns requisitos que a lei definiu para poder não deixar com que instituições fossem firmadas e instituídas no Brasil, perdendo aí talvez a qualidade da modalidade ensino à distância. Assim a gente conclui então o capítulo 1, onde ele tem aí um breve histórico e ele traz para nós o conhecimento de como surgiu a educação à distância, desde os seus primórdios até a sua atuação no Brasil, como ela funciona, as legislações, os marcos, né? No capítulo 2 que a gente entra agora, ele trata sobre as mídias que existem dentro da EAD. Fala sobre um pouco delas também, o seu início, como começou, e fala as características, né, as classificações, os tipos de mídia que tem hoje disponível para se usar dentro do EAD. Então, falando um pouquinho sobre o uso de mídias dentro da educação, talvez o mais conhecido e ao mesmo tempo não entendido como uma mídia, né, ao pé da letra, seria o livro, né? Ele fala aqui que o exemplo mais simples é o do próprio livro, que é uma tecnologia que não está tão incorporada na escola, que até parece que nunca existiu uma sem a outra. Então, com certeza, nós temos um exemplo da própria EAD, por mais que hoje nós tenhamos aí tecnologias favorecendo e dando diversas opções para se fazer um curso, seja por vídeo, por streaming, nuvem, PowerPoint, como é o meu caso aqui, uma apresentação, a gente não, de forma alguma, desconsidera a mídia mais usada no planeta todo, que é o livro, né? Desde os primórdios. E aqui ele traz um conhecimento legal, uma curiosidade, onde ele fala que os livros eles já foram feitos de várias formas, né? Como barro, papiro, folha de palmeira, seda, madeira e até pele de carneiro, do qual era feito o famoso pergaminho que a gente conhece aí dos seriados, dos filmes antigos, né? Então, quando chegou à Europa, vindo da China, o papel foi a matéria-prima para a invenção da prensa, que é uma máquina feita por um conhecido estudioso Gutenberg no século XV. Uma outra curiosidade é que o livro ele se tornou uma mídia voltada para o ensinamento, voltada para o processo didático, só em 1657, onde foi proposto aí por João Amós Comenius o uso do livro para essa finalidade. Até então ele tinha outras funções, como registros, né, mensagens, usado pelas grandes antigas civilizações, aí, os primórdios da humanidade, né? Mas a partir de 1657 que ele teve aí o seu grande foco, que talvez seja até hoje, né? Que é o de ensinar, de compartilhar conhecimento. No caso da educação à distância, o aluno ele precisa aprender a trabalhar com as mídias à sua disposição, ou seja, utilizá-las como ferramentas de estudo e pesquisa, seja um livro impresso, seja analógico, seja por radiodifusão, por internet. Nós precisamos aí como alunos, no caso que não estamos presencialmente ligados ao tutor, precisamos aí ter um grande leque, né? Saber lidar com todas essas mídias que com certeza somam aí as opções e os canais de agregar conhecimento. As mídias, suas características, ele fala aqui que as mídias na escola presencial são os mais variados. Aí ele traz exemplos como TV, rádio, DVD, até uma pesquisa colaborativa por correio, como é o caso do exemplo que a gente deu lá atrás, né, do Instituto Universal Brasileiro, que fazia ensino-aprendizagem através de correio, ou até mesmo criar uma página na internet para colocar resultados de um projeto, por exemplo. Essas aplicações de mídia também podem servir de base para cursos à distância, ou seja, tudo que a gente usa hoje como mídia para o ensino presencial, ele com certeza tem também sua importância, o seu papel dentro do ensino à distância, se não até mais, né? Porque hoje o ensino à distância, ele requer do aluno a busca de conhecimento em qualquer mídia que seja, né? Dentro desse capítulo ele traz também a diferenciação das mídias dentro do EAD, que foram classificadas em dois tipos, né? A primeira e mais arcaica talvez, são as analógicas ou radiodifusão conhecidas,
e a segunda, as digitais ou multimídia. Então agora nós destrinchando através desses dois tipos de diferenciação de mídia, a gente vai falar sobre um pouquinho de cada mídia. A primeira delas, dentro da analógica e da radiodifusão, entra a televisão e vídeo, né? Aqui nós temos um autor, Moran, em 95, ele afirma que a TV e o vídeo ele encontraram a fórmula de comunicar-se com a maioria das pessoas. Então, mais uma vez dando exemplo aí do Instituto Universal Brasileiro, da sociedade lá do Rio, que iniciou o processo de EAD através de impressos e na sequência conseguiu fazer aí uma propagação do ensino através de televisores, né? Podendo aí alcançar um número infinito de pessoas e alunos. Aqui ele fala que a televisão ele usa uma linguagem concreta, de cenas curtas e com pouca informação de cada vez. E isso traz o quê? Um ritmo acelerado e contrastado, multiplicando os pontos de vista, cenários, personagens, sons, imagens, ângulos e efeitos. Ou seja, a televisão ela possui essa característica. Como é um canal analógico e através da televisão, é muito notório que existe pouca interação do ouvinte, pouca interação do aluno, né? Então esse curso é feito à distância, seja ele qual seja oferecido, qual curso oferecido à distância, como exemplo, se ele é oferecido através de uma mídia de televisão, então ele precisa ser bem trabalhado por conta dessas características que a gente acabou de ler aí dentro da mídia de TV. Então a gente não consegue ter a interação do aluno, do ouvinte. Então demanda aí esse cuidado para que o ensino seja feito de uma forma adequada, respeitando aí essas características. As mensagens dos meios audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento do receptor, como eu acabei de dizer, né? Então o aluno, se ele não tiver uma concentração, um foco, evitar a dispersão, com certeza ele tem uma dificuldade de aprendizado através da televisão, né? Então a gente pode perceber aí que tem os prós e os contras, né? Nos casos dos cursos da UAB, que é a universidade que nós estamos hoje tendo a oportunidade de fazer o curso, a televisão ela não faz parte das mídias, né? Mas nada impede também que alunos e professores possam gravar aí programas audiovisuais e publicar no ambiente do curso. Um segundo tipo de mídia, o material impresso, que talvez seja hoje o mais usado e o mais necessário, o elemento básico para qualquer conteúdo, né? Aqui nós temos o autor Veras, em 99, ele diz que da mesma forma que o computador não eliminou o papel, as novas tecnologias também não eliminaram o impresso, né? Prova é essa prática que nós estamos tendo agora, através de uma gravação, de um resumo de aula, através de um vídeo, usando PowerPoint, ou seja, mídias digitais. Isso não impede nada do uso do elemento de material impresso, que foi o livro que nós usamos como base para fazer todo esse estudo aqui. Dentro da equipe, então, o professor conteudista ele é responsável pela escolha do que será transformado em texto, né? Então, mais uma vez, a mídia impressa ela tem o seu papel significativo, seja por uma educação presencial, ou seja à distância. Aqui nós temos um quadro também que foi colocado, foi extraído do livro, onde ele mostra as vantagens do material impresso, né? Através aí dos autores Neder e Pulsar em 2001. Então ele coloca lá componentes do material impresso: textos escritos especialmente para EAD. A função pedagógica seria promover o diálogo entre professor, aluno e tutor. Então é uma forma de garantir aí a interação, né, o diálogo entre professor e aluno, não perdendo essa característica da educação presencial. A flexibilidade através de meio mais flexível e econômico. E a função motivacional é o ritmo próprio do estudo. Ou seja, se você tem um livro ali, um impresso, você consegue dar o ritmo para aquilo de acordo com a sua adaptação de leitura, o seu ambiente, a sua dispersão, o seu foco, né? No caso, itens suplementares, como tarefas, ilustrações, desenhos, mapas, cartas, revistas, né? Serve para complementar e aprofundar o processo. Flexibilidade necessita de planejamento com bastante antecipação. E a função motivacional que ele tem são perguntas para autoavaliação, promover reforços dos conteúdos, né? E um outro componente que pode ser usado
e é usado pelo material impresso são as indicações bibliográficas, né? Possibilidade para fazer revisão do material, ajuste das características do aluno leitor, como função motivacional desenvolver a autonomia intelectual e estimular a busca de mais informações. Ou seja, tudo características que o material impresso proporciona, seja através de textos, seja através de imagens, cartas, seja através de bibliografias. No caso deste curso nosso de redes, né, o material impresso ele é pensado como elemento básico para a apresentação do conteúdo, complementando aí o nosso ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a sigla AVA. Então, como eu acabei de falar no slide anterior, o material impresso ainda é, com certeza, aí, o grande propulsor de estudo, de conhecimento, de base para todas as nossas outras mídias, né? As vantagens do material impresso são citadas por Aretio em 94, das quais se pode ressaltar sua familiaridade, né, pelo grande histórico aí da própria humanidade do uso do papel impresso, a sua adaptabilidade ao ritmo da leitura dos alunos, já que o acesso a partes específicas é rápido e conveniente, né? Então, novamente, nós fazemos uma comparação aí com a mídia de TV, onde a TV ela tem aquele horário, ela tem aquele ritmo definido através do vídeo que foi montado. Então isso é uma desvantagem perto do livro. Enquanto com o livro eu posso fazer a leitura no meu ritmo, né, pessoal, a TV eu já não poderia. Eu tenho que acompanhar aquele vídeo. Se ele acabar, ele acabou. Se ele passar uma parte que você não entendeu, não tem como você ver novamente, se não for gravado, né? No caso do livro, não. Você pode fazer a releitura ali. Na comunicação à distância, os autores Pérez e Castilho, eles acreditam que o docente atua como um mediador pedagógico entre a informação e a aprendizagem dos alunos, que é um belíssimo exemplo que nós estamos tendo aí através do nosso tutor Gastão, onde ele coloca, né, as mídias disponíveis através lá de um exemplo da videoteca, colocou esses livros onde nós estamos fazendo um resumo, colocou também algumas outras informações lá nos fóruns, e tudo isso é o grande canal de aprendizagem, as grandes opções de mídias que nós temos. Então, todas essas mídias e todos os alunos presentes, onde eu me incluo, nós temos aí o papel do professor, do docente, que no caso é o Gastão, como mediador entre esses dois contextos aí. Falando de uma outra mídia agora, já trazendo para a classificação digital, nós temos a videoconferência, que ela é a tecnologia que mais se aproxima da situação convencional da sala de aula. Por quê? Porque ela possibilita a conversa entre os dois atores, né? Tutor e aluno, em duas ou mais vias, permitindo o processo de ensino-aprendizado que ele ocorra em tempo real e possa ser interativo, com a transmissão simultânea de imagem e som. Então, a videoconferência hoje é sabido que, pelo menos na época que vivemos, é a mídia hoje mais moderna, mais atual, mais usada, né? Seja ela através de uma live, seja ela através de uma gravação de vídeo, como é o caso que eu estou fazendo em slides, seja ela através de uma webconferência. Então, hoje o videoconferência é o ambiente mais usado e mais similar à educação presencial que nós temos como comparativo. Dentro dessa mídia de videoconferência, nós temos aí dois tipos que o livro nos trouxe. O primeiro seria o ponto a ponto, que é o tipo mais simples, onde você tem aí a comunicação entre tutor e aluno, né? Então, um grande exemplo que ele traz aqui é o tutor, né, o professor, o docente, dentro do seu ambiente, no seu local, seja na sua casa, seja no seu instituto, ele tem aí, através das tecnologias, a produção do conteúdo, e essa produção, então, ela é disponibilizada para o aluno, para a pessoa que está sendo capacitada. Então, a gente tem uma ligação ponto a ponto, através de um AVA, né, que é o ambiente virtual, no nosso caso aqui em prática é o Moodle, e isso permite aí, então, a modalidade de educação à distância sendo propagada aí ponto a ponto. O segundo exemplo da videoconferência, e talvez o mais usado, é o multiponto, né? Onde esse multiponto é o quê? Esse mesmo tutor, nesse mesmo ambiente, produzindo seu conhecimento, disponibilizando as informações,
ele é entregue a um grande número de salas interligadas, né? Então aqui como exemplo nós temos vários alunos que estão recebendo o conteúdo de um só tutor através de uma só base. Aqui a gente pode ter o exemplo de vários alunos, né? Aqui poderia ser eu, aqui poderia ser outro colega, como também poderia ser turmas, né? Aqui uma turma de rede de Mato Grosso, aqui outra turma de rede de um estado, São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, a videoconferência hoje multiponto, ela é sem dúvida a mais inteligente e que mais consegue abarcar o número de alunos alcançados pela educação à distância. Trazendo a nossa realidade nos polos da OAB, a videoconferência então ela faz parte da estrutura básica das salas de aula e ela é usada em diversas situações. E como a gente disse no último exemplo, geralmente multiponto. É importante saber que quanto mais salas e mais alunos participantes, menos interação haverá e vice-versa. Então, como exemplo que a gente disse aí, né, para a gente lá levando para o comparativo da educação presencial, quanto mais alunos nós tivermos dentro de um auditório, menor será a possibilidade de interação com cada um desses indivíduos, né? Assim também para a educação à distância. Mesmo que, no caso dessa educação à distância, eu particularmente acho que o nível de conhecimento, considerando aí o esforço do aluno, ele tende a ser muito mais satisfatório na educação à distância do que no ensino presencial, quando a gente compara o número de alunos atingidos, né? Assim como no ensino presencial, a modalidade de educação à distância ela também exige, né, a existência de regras para participar de discussões. Obviamente, como em qualquer lugar da sociedade, qualquer lugar, qualquer grupo que você participe, comunidade, seja presencial, seja à distância, seja um lazer, é bacana sempre ter regras, né, de bom convívio, de boa conduta, que estabeleçam aí éticas e princípios, para que não vire bagunça, né? Então, o conhecimento ele sendo disseminado dentro de um grupo organizado com regras, com certeza ele alcança aí uma satisfação desejada. Aqui ele traz também que o ideal é criar uma série de situações para amenizar o cansaço que participar de uma videoconferência gera. Foi um entendimento do autor Cruz em 2009. O ideal é criar uma série de situações para amenizar o cansaço que participar de uma videoconferência. Vou repetir aqui a frase, vamos até apagar. Pronto, desculpa. Mas, ou seja, a videoconferência em si, ela exige uma atenção maior, um esforço maior, porque, como dito aqui no slide anterior, né, o tutor ele está num ambiente e o aluno ele está em outro ambiente. Então, esse ambiente pode estar disperso, pode estar aí com foco minimizado. Então, isso contribui para o cansaço, né, ou a falta de uma absorção de conhecimento. Então, na verdade, é interessante criar várias situações, várias opções dentro dessa videoconferência para que não gere esse cansaço, para que consiga ter o máximo de interação possível e foco do aluno, né? Uma outra mídia também, talvez a mais usada atualmente, é a internet, né? Onde o autor Walton, em 2003, ele disse, né, que acredita que novas tecnologias e a internet detêm a liderança nesse processo, alimentando então no imaginário no final do século XX mitos e utopias evolucionárias, especialmente nos jovens, encorajando o faça você mesmo, que é a grande era e a grande tendência que a gente vive hoje, né? Temos aí exemplo de vários blogueiros no Instagram, vários criadores de conteúdo. Então a internet propicia hoje e vem a só fortalecer ainda mais o uso da modalidade de ensino à distância através do faça você mesmo. E dando o exemplo mais uma vez, né, sobre a criação dessa atividade aqui do professor Gastão, para a gente estar criando aí nós dando a aula sobre o resumo dos capítulos 1 e 2, vem a encaixar certinho aí com esse pensamento do autor Walton, que é o faça você mesmo. Então é uma forma da gente estar garantindo a absorção do conhecimento daquilo que nós lemos, daquilo que nós entendemos, e de uma certa forma contribuir para quem venha estar assistindo esse vídeo, né? A internet começou em 1960, na década de 60, na verdade, quando os Estados Unidos usava apenas para o objetivo militar, dentro da Guerra Fria, né?
internet ela começou a ser usada nessa época, trazendo aí um histórico. Com a apropriação social dessa tecnologia e a evolução das ferramentas, ficamos cada vez mais dependentes da rede. Então isso é óbvio hoje, né? Nós temos todas as gerações totalmente ligadas à internet, seja uma criança, seja um idoso usando o WhatsApp, seja aí canais de comunicação. Hoje a era das Smart TV totalmente difundida já no país e no mundo, né? Seja através de mídias de carro, veículos, GPS, ônibus que você consegue ver aí linha de que hora que o ônibus vai passar no seu ponto onde você está, ou seja, todos os segmentos hoje são dependentes da rede de internet. Como já vimos em outros slides, a EAD ela depende da tecnologia. E cada vez mais a internet funciona como canal que aglutina as tecnologias e organiza os espaços de ensino-aprendizagem. Hoje, os softwares que viabilizam as atividades são conhecidos como AVA, né? Que é as ferramentas que fazem a intermediação entre todo o conhecimento colocado, toda a base colocada de um tutor, de uma equipe de docente para o aluno. Então, o intermédio disso é feito através de uma ferramenta, uma plataforma, que é chamado de ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né? O nosso grande exemplo hoje, o que nós estamos usando é o Moodle, que é também, certamente, uma das AVAs mais usadas e conhecidas aí dentro do universo de EAD. O AVA, então, é o espaço em que os materiais didáticos e as interações acontecem de forma organizada dentro do cyberespaço, ou seja, dentro desse espaço que nós temos através da internet. Aqui, Games, em 2004, ele destaca que grande parte dos AVAs hoje existentes, comercializados ou não, eles não têm a intenção de simplesmente reproduzir o ambiente de sala de aula, transferindo para o ambiente virtual, mas sim proporcionar, né, fornecer tecnologias aos alunos através de novas ferramentas que facilitem a situação de aprendizagem. Então, independente de ser uma ideia comercial ou não, o intuito da ferramenta ela não é somente de transferir o conhecimento e simular uma aula presencial, mas sim promover a interação desse aluno através de vários canais, várias mídias, né? Então, a gente trazendo o exemplo da nossa plataforma atual, nós temos aí o Moodle, né? Que é hoje o que o nosso curso utiliza. Ele foi criado em 2001 pelo educador e cientista Martin Dougiamas, né? O Moodle, falando dele, ele é um ambiente de código livre, gratuito, então, ou seja, não é uma ferramenta paga, comercializada, né? Todo mundo tem acesso aí ao desenvolvimento, pode contribuir com melhorias, pode providenciar a sua própria infraestrutura e fazer a instalação dentro da sua empresa, dentro do seu, enfim, seu objetivo aí, e disponibilizar uma plataforma de ensino à distância. É um software utilizado para produzir e gerenciar atividades educacionais baseadas na internet, constituindo-se então de um AVA. Aqui a gente trouxe um exemplo também do livro, onde a gente coloca um print do Moodle e apenas para mostrar, né, para elencar como que é a interação do ambiente, totalmente fácil, totalmente dinâmico e totalmente intuitivo, né? A gente tem os menus, os módulos aqui de administração, histórico de atividades, tem um espaço de mural, avisos, onde inclui também fóruns, tem aqui um mural de cabeçalho da disciplina, onde pode mostrar aí o professor, informações e dados da disciplina, um calendário para ajudar nas agendas, eventos que vai acontecer, lista de atividades, mensagem, enfim. É um ambiente totalmente propício e extremamente intuitivo e eficaz para o uso de ensino à distância dentro do universo de AVA. Então, dentro do capítulo 1 e 2, a gente pôde ter esse resumo. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Não tinha conhecimento da histórico do ensino à distância, de como ele começou, como ele foi difundido, quais as leis que trouxeram essa regulamentação para o Brasil, e como ele é usado hoje,
a importância da UAB dentro desse aspecto de ensino à distância no Brasil. Então, falando sobre o capítulo 1, seria esse aprendizado que eu tive, né? Dentro do capítulo 2 também pude entender aí as várias mídias que tem à disposição hoje, tanto para o ensino presencial como para o ensino à distância. Entendi aí a classificação das mídias antigas, né? Vamos dizer aí as primordiais, as primeiras, né? Que foram as analógicas, desde a impressão do papel, desde a existência do livro voltado para o ensinamento, depois aí os rádios, televisão, através de ondas de rádio também, e por fim as mídias digitais e atuais que nós usamos, né? Através das videoconferências, uso de DVD, de vídeos, de do próprio ambiente AVA que é disponibilizado através da mídia da internet. Enfim, está mais que provado que o ensino à distância ele veio para ficar e ele veio para, quem sabe, futuramente se tornar a modalidade principal, né? Eu acredito que o ensino presencial ele dificilmente deixa de existir, mas com certeza é bem notório que o ensino à distância ele tem um papel muito importante quando a gente fala de número de capacitações feitas simultaneamente com uma equipe de docentes e estrutura consideravelmente menor, né? Então agradeço aí também todo mundo que assistiu, professor Gastão pela oportunidade, os colegas aí, e muito obrigado.